Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos ao que interessa, meus amados que estão aí do outro lado do YouTube, a paz do Senhor Jesus. Eu ainda não coloquei lá no Instagram, mas eu vou colocar esses vídeos lá no Instagram para poder espalhar mais a palavra do Senhor. Mas vamos dar continuidade no Evangelho verdadeiro. Simples, puro, cristalino e com poder. Se alimente da palavra que vai sair da minha boca, daqui da Bíblia. Continuando os vídeos, falando sobre o ministério de Jesus. Eu falei lá de Jesus Cristo, quando foi ao Rio Jordão, foi batizado, lá em Lucas. E aí ele foi batizado, recebeu ali o Espírito Santo, sai das águas e agora ele é impelido ao deserto, certo? Então vamos ver agora o poder de Jesus, começando o ministério no Rio Jordão e sendo impelido, preste atenção, impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Vamos lá. Em Lucas, no capítulo 4, como eu falei, sou redundante, saiu do rio, e agora, antes dele começar a ir às pessoas, antes dele começar a evangelizar, a curar, a pregar aos pobres, evangelizar os pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, fazer proezas, milagres, virtudes que estava com Jesus. Antes de acontecer isso, ele teve que passar pela primeira grande prova, certo? Primeira grande prova e as primeiras tentações, porque não deixou de ser uma prova, ele entrou numa prova e dentro da prova ele foi tentado. A prova vem de Deus. Entenda a diferença de prova para tentação. A prova vem de Deus e a tentação vem do tentador, que é o diabo. Então, saiu do Jordão, antes de começar a ir até as pessoas, ele foi ao deserto guiado, levado, impelido pelo deserto. Ele não disse assim: eu vou ao deserto fazer um jejum para o meu pai me aprovar. Não, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Lembra da passagem que Jesus diz a Nicodemos, um homem quando ele é nascido de novo, quando ele nasce da água e do Espírito, ele é como o vento. Ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é como o vento, ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, assim, eu quero que você entenda que como tem crentes e pastores e muita gente no povo de Deus fazendo as coisas na carne, fazendo as coisas porque Deus disse na minha cabeça, e não é Deus dizendo na cabeça, porque é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo que conduz você ao caminho. Você não sabe nem para onde é que vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas sim o Espírito Santo. Foi o que ele começou com Jesus. Foi o que ele fez com Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante. Jesus, cheio do Espírito Santo, preste bem atenção, cheio. Certo? A Bíblia não está dizendo, Jesus estava com o Espírito Santo. Não. Há uma diferença de ter o Espírito e há uma diferença de estar cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize
a esta pedra que se transforma em pão? Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 5, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha os detalhes. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O versículo 6 está dizendo, dar-te-ei, né? Dar-te-ei, porque foi entregue a ele, a Satanás, ao diabo. Portanto, no versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E em outras versões, se tu te prostrares, né, adorar de joelho, me adora, e tudo será teu. Versículo 8, Jesus vem com a resposta. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Versículo 9, levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Versículo 10, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Versículo 11, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus amados, eu vou correr com a explicação direito, bem explanado, para que você possa entender e que a palavra possa começar a te libertar. A mente, aquilo, eu vim libertar os cativos. Jesus disse, libertar os cativos. Cativo é cativo na mente, não é nos grilhões da mão, mas é nos grilhões aqui na mente. Falta de entendimento. Então que essa passagem de Jesus no deserto, nesse confronto com o diabo, tu possa se libertar através da palavra do Senhor Jesus. Vamos ao que interessa. Jesus saiu, entrou, aqui está dizendo no versículo 4 o quê? E Jesus cheio do Espírito Santo, então ele está cheio. Ele não está somente com o Espírito Santo, nem vazio, ele está cheio. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para fazer um ministério com virtude, com poder, para que Deus seja glorificado e honrado. Porque já tem muita gente fazendo coisa demais. Muito, mas é gente que não acaba. É de um lado, é de um outro, faz uma coisa, faz outra e nada muda. Gente, Deus só é glorificado quando tem poder. Poder que vem do alto, que vem do Espírito, que está dentro da gente e que a gente se guarda para Deus sem reservas. Então aqui primeiro entenda que eu vou explicar bem direitinho aqui, ó. Ele está cheio, né? Cheio. Aí ele volta do Jordão e aqui no versículo 1 de Lucas 4 diz que ele foi levado. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Em outras versões foi impelido. Eu vou aqui explicar aqui rapidinho. Presta atenção. Ele foi fazer o que no deserto? Ele foi passar pela primeira prova, para ser aprovado. E aí vinham as tentações. Eu te pergunto, Jesus abriu a boca e disse assim, eu vou para o deserto, eu vou fazer um jejum para agradar meu Pai, eu vou fazer um jejum porque eu quero ficar forte, eu quero fazer um jejum porque eu quero alcançar algo com Deus, eu quero alcançar uma promessa com Deus. Não. Ele não disse nada disso. Quem levou ao deserto foi o Espírito Santo. Levou ao deserto. Lá no deserto não tem comida.
Lá no deserto tem dificuldade para achar água, comida não tem. Mas tem dificuldade para achar água, porque a água também é difícil, escasso, quase não tem água. Sei nem se Jesus bebeu água. Pode ter bebido e pode não ter bebido. Só o poder de Deus para segurar um homem por 40 dias num deserto. Isso é para quem crê, certo? Isso é para quem crê, é sobrenatural. Então ele vai ao deserto levado pelo Espírito, certo? Ele foi passar, como eu falei, pela prova. Mas olha, quem é que leva o Espírito Santo? Não faz as coisas do teu jeito, não. Vai para o teu quarto, vai orar todo. Se tu queres realmente glorificar a Deus, ter um ministério poderoso para que tu diminua e Adonai cresça e Jesus cresça, se guarda para Deus sem reservas, come a palavra, bota o teu pó, o rosto no pó, e humilha-te ao Senhor, se enche do poder de Deus, que ele será glorificado e honrado por ti. Certo? Então Jesus começou por onde? Pela humilhação. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado para um shopping center para estar passeando. Nada contra shopping center. Nada contra a sua vida pessoal. Pode ir para onde você quiser ir. Passear, continuar crendo em Jesus. Eu estou falando aqui de quem quer passar pela prova, quer ser aprovado, enfrentar as tentações com o Espírito Santo dentro da gente, para nos ajudar a vencer nossa carne e ao tentador. Eu estou falando para aqueles que querem realmente servir a Deus com poder e grande glória. Tá bom? É para essas pessoas. Então aqui ele é levado ao deserto, né? E lá no versículo 2 diz que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Nessa versão aqui, Lucas está dizendo que foi 40 dias. Então, o diabo não mandou demônio. O diabo que enfrentou Adão e Eva lá no jardim do Éden, também aqui não manda mensageiro. Porque ele foi tratar com o primeiro homem. E agora ele está tratando com um outro, que é o Filho de Deus. Esse daí eu não posso mandar essa turma, essa ralé de demônio, não. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, o demônio. O diabo disse isso, né? Então ele começou a tentar. Durante os 40 dias ele começa a tentar Jesus de Nazaré. E ele é tentado aqui 40 dias pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Aí terminados os 40 dias ele teve fome. Aí veio o negócio. Aí vem, você lembra que eu disse naquele vídeo lá passado, né, que Jesus estudou, que Jesus conhecia o Pentateuco, a Torá, os Salmos, conhecia os profetas, porque ele menciona, né, se vocês têm Moisés escreveu ao meu respeito, ele fala, muitas passagens do Novo que Jesus fala, ele se refere muito ao Antigo Testamento. Então você vai ver aqui que Jesus está enfrentando o diabo, certo? Não é dando tapa no diabo, não é gritando com o diabo, não é berrando para o diabo, não. Ele está enfrentando o diabo, primeiro com a barriga seca, com fome. 40 dias. Segundo, ele vai enfrentar o diabo pela palavra. Ele respondeu tudo lá que estava escrito no Antigo Testamento. E aí vem aqui o diabo, né? Chega para ele e diz, se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Ora mais, se tu és, olha o que é que ele diz. Ele está colocando Jesus em dúvida. Ele tentou colocar Jesus em dúvida. Se tu és filho de Deus, ele tinha acabado de sair do Rio Jordão, porque aqui é o final dos 40 dias, e ele praticamente são 40 dias que ele, né, sai do Jordão, e lá ele recebe aquela voz que vem do alto, depois que ele ora, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, acabou. Então Jesus tem convicção de que é filho, como eu também tenho convicção que sou filho, e você precisa ter convicção de que você é filho. A partir do momento que você começa
a ler a palavra, a entender a palavra e saber o que é ser filho e o que é ser criatura. Então Jesus aqui não titubeou, né? E ele manda transformar, ele pega logo pela barriga, pelo estômago, com fome. Quando ele chega lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, ele pega a Eva com a barriguinha cheia, comendo do bom e do melhor, que Deus deu do bom e do melhor. Porque Deus não dá coisa ruim para nós, dá coisa boa. Nós é que desperdiçamos as coisas boas de Deus. Então, quando o diabo chega para Eva, chega para Adão, não estão no deserto, estão no jardim. Jardim, no paraíso. E aqui não, ele vem para Jesus, Jesus com fome, no deserto. Ele manda, ó, tu está com fome, se tu é... Primeiro ele pegou, ele está me provocando, eu sou filho de Deus, então já caiu por terra essa primeira, porque eu sou filho de Deus. Jesus, com certeza, não titubeou. Eu sou filho do meu pai, sou filho de Deus. Segundo, ele vai responder agora, no versículo 4, Jesus respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe onde é que está escrito isso? Eu não vou para lá não, porque vou perder tempo, né? E o pessoal tem muita dificuldade de ver pregações grandes, quer ver vídeos curtos. Então eu não vou para lá não. Mas se você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, que está escrito isso daqui que Jesus disse, ó. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8,3. Respondeu aonde? Na palavra. Não deu, bateu o pé no chão, não deu tapa, corre, sai, foge e está repreendido. Não, só disse isso. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí veio o diabo de novo, no versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e adoro quem quero, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Parece que eu estou vendo aqui um piscar aqui, ó. O diabo aqui, ó. Mostrando a Jesus, olha aí, ó. Todos os reinos foi me dado. Tudo isso daí foi me dado. Tudo é eu. Jesus diz o quê? Sobre Satanás, no Novo Testamento, ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele chama o diabo de quê? O príncipe desse mundo. Então ele mostrou todos os reinos, só coisas materiais, só a glória dos homens. Ele mostrou tudo que você possa imaginar aqui da terra. Eu te dou, Jesus. Porque a mim me foi entregue. Quem foi que entregou a ele? Só pode ter sido algo que a gente conjectura entre Deus e o diabo, porque a ele foi dado, segundo os teólogos, Adão perdeu o que Deus tinha dado a Adão, e aí foi passado o diabo, porque aí entrou o pecado no mundo, entrou a desgraça, entrou tudo que está aí no mundo esbagaçado, começou lá. Mas ele está dizendo, a mim me foi dado e eu te dou, eu te transfiro. Mas se tu te prostrares e me adorar. Jesus responde como? Foi de novo? Gritando com o diabo? Expulsando o diabo? Sai daqui! Não. Ele disse o que para ele? Na palavra. No versículo 8, Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás. Interessante, né? Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Anota aí. Olha o que ele diz assim, olha, para trás de mim, Satanás. Ele não disse, está debaixo dos meus pés, ele disse, está amarrado, ele não disse isso não. Ele não disse, está repreendido, ele não disse isso não. Nessa passagem não. Nessa passagem ele disse, passa para trás de mim, Satanás. Como ele disse para Pedro, lembra? Quando Pedro emprestou sua língua para o diabo, o que Jesus disse para Satanás naquele momento, que estava ali envolvendo Pedro para usar palavras contra Jesus?
ele disse também, passa para trás de mim, Satanás. Aqui nessa passagem está bem claro, passa para trás de mim, Satanás. A vida tem que estar no altar, para que tu possa dizer isso para ele. Para tu enfrentar Satanás é na palavra, e com vida no altar. Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Aí vamos para frente, porque Jesus tem mais a última resposta na palavra e vencer Satanás lá no deserto. No versículo 9 diz, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, dois pontos, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Né? Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você sabe, meu irmão, minha irmã, aquele que está vendo aí a pregação, você sabe que aqui, quando Satanás levou também a Jerusalém, né, e mandou ele pular do pináculo, ele vem de novo dizendo, se tu és o Filho de Deus. Satanás, ele é astuto. E ele lança aqui em Jesus, sabe o que ele está lançando para Jesus? O Salmo 91, versículo 11. Agora foi o diabo que pegou a palavra e lançou para Jesus, olha, o próprio diabo lançando o Salmo 91, versículo 11. Lançando para Jesus, olha Jesus, está escrito lá, está escrito, pode pular daí que os anjos vão te segurar. Jesus diz o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Entendeu aí o procedimento? O ministério de Jesus começou com poder, começou com humilhação, começou com resistência, começou com palavras, e ele foi aprovado, porque ele venceu, começou a vencer no deserto. Ao começo de 40 dias, o diabo começou a tentar. 40 dias, o começo, pum. Mas não é a hora fatal de eu chegar para derrubar Jesus, né? Ainda não é a hora. Mas quando chegar no final, que ele estiver morto de fome, quando ele estiver acabado, quando ele estiver nas últimas, aí eu chego para tentar ele. Eu dou um recado para ti nessa palavra. O que você está passando? Fome, necessidade financeira, dificuldade, falta de esperança, desiludido. Se segura. Vai para a palavra. Volta a ler. Porque o tentador, quando ele finaliza aqui, a Bíblia diz que acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Depois o diabo vai voltar para tentar. De novo, entendeu? Então aqui o diabo ele é astuto. Certo? A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que Jesus fez. Se humilhou, foi para o deserto, passou fome, resistiu a Satanás, sujeitou-se ao Pai, resistiu ao diabo, combateu na palavra, vida no altar, cheio de sabedoria, passou tudo isso e venceu a primeira batalha, venceu a primeira prova e venceu as tentações, porque com ele estava o Espírito Santo dentro dele e o Pai estava com ele. Eu quero deixar para você justamente isso, nessa palavra de hoje. Se segura, resiste, vai para a palavra, e quando tu começar a ter pensamentos confusos e dúbios, começa a proferir palavras para ti mesmo, palavras de poder para a tua cabeça, que tu precisa vencer a tua batalha, a batalha das dificuldades que a vida enfrenta, que a vida te coloca no deserto, que as coisas acontecem no dia a dia, mas fica firme,
Volta para a palavra. Volta. E quando tu estiver aperreado, se tu estiver nervoso, ocioso, profere, abre a boca e profere na tua cabeça para ti mesmo que tu vai vencer a tentação de cada dia. Amém. E que Adonai abençoe a todos em nome de Jesus.